A trend do momento são os avatares criados por inteligência artificial, ou IA. Mas você sabe como é que essas imagens são criadas e os potenciais riscos associados com isso? Meu nome é Carmen Domingues e eu, como cientista de dados, não uso esse tipo de aplicativo. E eu sugiro que você considere algumas questões antes de usar também. De forma geral, as IAs do campo da visão computacional, que é o que lida com imagens, usam modelos de machine learning, ou aprendizado de máquina, chamados redes neurais, para fazer coisas como identificar objetos dentro de imagens, como, por exemplo, um lápis ou um livro, ou até gerar imagens a partir de outras imagens, como é o caso dos avatares. Esses algoritmos precisam de uma quantidade enorme de dados, nesse caso, imagens, para aprender a distinguir feições humanas e, a partir disso, gerar novas imagens. E criar base de dados para isso é uma das partes mais difíceis e custosas desse processo. Confie em mim. No Lensa, que é o app do momento, você fornece ali de 10 a 20 imagens, escolhe os estilos que você quer aplicar, informa o seu gênero, aí o app roda lá o modelo de IA deles, usando as suas fotos nos servidores deles, que na verdade são da Google ou da Amazon, e dependendo do pacote que você tenha comprado, te devolve ali 10, 50 ou 100 avatares nos diferentes estilos que você escolheu. Para poder gerar esses avatares com feições mais masculinas ou mais femininas, os algoritmos precisam ser treinados com fotos de rostos já tagueados previamente, como femininos ou masculinos, em diferentes ângulos. Então, quando você envia fotos do seu rosto em diferentes ângulos e identifica o seu gênero, você está basicamente adicionando imagens à base de dados usada para treinar os modelos de IA do Lensa. Ou seja, você está subsidiando o trabalho deles e ainda pagando por isso. E de acordo com as 29 páginas da Política de Privacidade e dos Termos e Condições de Uso do aplicativo, atualizados no dia 2 de dezembro, ao usar a ferramenta, você está dando permissão a eles para usarem suas fotos para fazer exatamente o que eu descrevi, treinar os algoritmos de redes neurais deles. E depois disso, as suas fotos são teoricamente deletadas dos servidores deles. Na verdade, são servidores da Google e da Amazon. E eu digo teoricamente porque eu já vi vários casos de imagens e dados sendo esquecidos de serem deletados. Não que eles necessariamente vão fazer isso, mas há sempre um risco. E não fica claro na documentação quais informações ficam apenas no seu dispositivo, no seu celular, e quais são mandados para os servidores na nuvem, que pertencem à Google e à Amazon, ou quais partes do algoritmo usado são desenvolvidas por eles, pela Lensa, ou o quanto eles dependem de outras bases de código e APIs, alguns citados, inclusive na documentação, que são administrados por outras empresas e organizações e que, portanto, têm seus próprios termos e condições de uso, aos que você acaba implicitamente também concordando a partir do momento que você aceita os termos da Lensa, incluindo os do Stable Diffusion AI, que é usado para criar os avatares segundo eles. E tem mais. Você também cede a eles direitos para usar, reproduzir, distribuir e criar outros conteúdos derivados dos seus avatares ou dos demais conteúdos que você tenha criado com as funcionalidades do aplicativo. E eles podem usar isso não só para treinar os algoritmos de IA, mas para operar ou melhorar os atuais ou futuros produtos deles e dos seus afiliados, que você não sabe exatamente quem são. E esses direitos são cedidos de maneira perpétua, irrevogável, global e ainda podem ser passados a outras empresas porque eles são transferíveis e sublicenciáveis. E se você postar publicamente ou taguear o Lensa ou a Prisma, que é a desenvolvedora do Lensa, você está dando a eles permissão global para usar, reproduzir, distribuir, modificar, etc., o seu conteúdo no marketing deles. Essa parte do marketing você pode até revogar, segundo o contrato, mas sabe como é que é, né? Ou seja, você está pagando para a Lensa melhorar os modelos deles e ainda cedendo direitos sobre os avatares que são criados com o seu rostinho e você não tem controle sobre como eles podem ser usados no futuro, ou por quem. E ao invés de receber por isso, nem que seja em forma de avatares de graça, você ainda está pagando por isso. E além disso, é mais uma empresa que está coletando uma série de outros dados seus, incluindo sua atividade dentro e fora do próprio aplicativo, que acabam sendo compartilhados com outras empresas que lucram com isso direta ou indiretamente. Eles mesmos, por exemplo, compartilham dados com a Meta, do Tio Zuck, através da Meta Convergence, além de outras empresas, é claro. Então você acaba pagando de várias formas. Entendeu por que eu prefiro não usar?